salve, galera! Começa agora o podcast Além do Placar 26, o podcast mais resenha do YouTube, galera. E hoje temos um convidado muito especial, principalmente, galera, para quem torce pro São Paulo. Mas já já eu vou falar para vocês quem que é. Hoje tem muita história aqui, hein, galera? Vamos deixando o like aí, vamos comentando e vamos compartilhando aí com a gente. Mas antes disso, vou apresentar meus camaradas aqui de bancada. Vou começar pelo meu parceiro aqui, Thiago Gerolim. Salve, salve, galera. É com muita humildade, muita alegria participar de mais uma bancada aqui do podcast Além do Placar 26. E vamos lá começar uma resenha da hora, bastante história, bastante informação e gargalhada para toda a galera que vai nos acompanhar. Maravilha, maravilha. E agora nosso torcedor convidado aqui, tricolor raiz também, Denis Alonso, meu parceiro. Muito obrigado. Importante me apresentar, porque diferente do outro convidado, eu não sou famoso. Então, pois é isso, sou o Denis, né? Estou aqui como torcedor convidado ou convidado torcedor, né? Assunto que quase causou briga aqui. Quero agradecer a você, Aidan, a você, Thiago, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e também dizer que estou aqui na torcida, né, para esse projeto do Além do Placar 26, para que continue aí, né, que nem foguete. Como dizem, foguete não tem ré, né? Então, continue com esse sucesso aí, continue dando tudo certo, se Deus quiser. Maravilha, maravilha. Galera, hoje o nosso convidado especial, ele é um historiador do São Paulo. Ele é igual a eu, fanático por esse time. Mesmo perdendo, a gente tá aqui sempre junto, batendo em cima pro São Paulo, torcendo, indo no estádio. Tem muita coisa legal hoje. E vou dizer que eu sou muito seu fã, Rony, muito mesmo, acompanho muito seus vídeos no YouTube, lá no São Paulo Raiz, é um prazer estar aqui com você. Rony Altieri, galera. Muito obrigado, Além do Placar 26, satisfação gigante estar com vocês, pode ter certeza disso, né? Acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, o pessoal que vem aí vem fazendo uma coisa bem diferente, bem legal, bem dinâmica. Né? Apesar de ter parmeirista aqui, você vai fazer o quê, né? Faz parte do pacote, exatamente. Não é só bônus, tem ônus, né, cara? Tem ônus também. Mas enfim, a satisfação é toda minha, viu? Tenho certeza disso. Muito obrigado aí pelo convite. E vamos falar de São Paulo e de futebol, né? Com certeza. Mas antes de a gente começar a nossa resenha, galera, quero que vocês novamente aí curtam, compartilhem, comentem aí. Vamos dar uma força no canal aí, @Além do Placar 26. Estamos nas mídias sociais do Instagram, no YouTube, no TikTok. Vamos lá ajudar a gente. E, Rony, você achou que você ia chegar aqui e não ia ter um presentinho pra você? Queria te presentear. De brincadeira, meu velho. Mas já de uma camisetinha do Além do Placar. Aí eu fico muito bonzinho, velho. Pra você. Pô, que maravilha, irmão. Muito obrigado, cara. É um presente, a sua presença com um presente, cara, uma honraria pra você. Vocês não têm ideia da satisfação que eu tenho de estar aqui. Muito obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Vou usar num vídeo meu lá no São Paulo Raiz. Tenho certeza disso. Eu só não vou no Morumbi com ela que eu vou arrumar encrenca. Vai, um pouquinho verde, né? Não tem problema, não. A natureza. Obrigado, irmãos. Obrigado. Valeu. Rony, deixa eu te perguntar. Por que virou São Paulino? Você que estava comentando aqui pra gente nos bastidores que vem de uma família italiana e de palmeirense aí, dos porquinhos. Conta pra gente um pouquinho aí de você, do porquê que você virou tricolor e também do porquê virar influencer aí, um torcedor de São Paulo no YouTube. Conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Maravilha. É o que eu tinha comentado, né? A minha família toda é de italianos, do lado da minha mãe, meu pai é do interior de São Paulo. E aí meu pai vem para São Paulo, conhece a minha mãe, só que meu pai era São Paulino, né? Meu pai era São Paulino já desde pequeno. Ele falava para mim, ele identificava o nome do estado com a camisa, com o nome do São Paulo. Muita gente é assim. Teve essa relação. Tem um amigo meu indiano, que mora no Brasil, que começou a torcer pro São Paulo, e ele jogava bola na rua e ele falava assim pros amigos. O cara falava alguma coisa pra ele, perguntando do time dele. E ele falava São Paulo, mas ele achava que estava perguntando onde ele morava. E aí ele descobriu que ele torcia pro São Paulo. É São Paulino até hoje. Então... Exatamente. Mas enfim, são curiosidades de como a gente se torna torcedor, né, de uma instituição. E meu pai trava essa batalha, né? Porque é uma batalha. Se você nos anos 50, no começo dos anos 60, imaginar, né, uma batalha, você vai ter com certeza essa batalha do São Paulo e o Palmeiras historicamente. Tem questão de guerra envolvida, tem a questão da mudança do nome do Palmeiras, tem uma série de fatores que enriqueceram essa rivalidade, né? E aí, cara, lógico que eu vou torcer pro time do meu pai, né?
E a gente começa a acompanhar isso tudo, começa a acompanhar esse processo todo. São Paulino por causa do pai, no meu caso, né? Especificamente a partir dos anos 70. Eu tenho uma lembrança muito boa, por sinal, ainda que eu pretendo manter por um tempo, do São Paulo a partir de 1970. Lógico que a gente conhece boa parte da história de São Paulo antes disso, mas aí é no visual, aí é no sentimento mesmo de torcedor. Morumbi, viagens com a torcida, rádio, né? Porque o rádio é um elemento de composição pra gente fundamental. E isso vai enriquecendo, né? É isso que vai gerando a São Paulinidade. Então é uma construção, não é simplesmente um estalo e do nada isso aparece. Não é só torcer, né? Não é só torcer, cara. É muito mais do que torcer. Tá fazendo cara feia pra mim, cara, mas o que ele quer? Não, que eu fui cutucado aqui pelo âncora aqui, né? Sei. O porquê associam Bambi ao São Paulino? Porra, mas já, bicho? Já, você se sente Logo no ofendido? começo, É por causa do presente? Ou não? Você gosta? Não, eu tenho uma, como é que eu vou dizer pra você, uma compreensão tão tranquila e simples disso. Que bom. Primeiro que eu não ligo. Melhor coisa, porque Exatamente. Primeiro quando que o apelido Primeiro, pega, velho, vocês pegaram porco. Eu me lembro de gritar na arquibancada porco. A gente grita porco, não eles. Porque na verdade é o periquito, né? Não, mas Na verdade o periquito é uma coisa. Só que, quando a gente começou com esse negócio de porco, né, teve aquele problema do Corinthians, o Corinthians levou o porco na final, aquela confusão toda. Esse negócio de jogar cabeça de porco agora é uma versão Paulo atualizada. Nunes começou a usar máscara, se eu não me engano, quando ele fazia O Paulo Nunes depois, isso já. E essas provocações mais pra fazem cá. falta hoje em dia. Infelizmente fazem porque falta isso hoje em dia. enriquece o futebol, Foi né? o Viola também, né, que fez o... Imitou o porquinho. Exatamente. Também pegou O bastante. Serginho já tinha imitado, com todo o respeito imenso que eu tenho pela coletividade lusitana, o Serginho tinha imitado o burro dando coice num jogo de São Paulo e Portuguesa, que foi uma polêmica desgraçada. Então os caras imitavam esses bichos. E na arquibancada, a gente começou. E o torcedor do Palmeiras queria morrer, que se chamava porco. Que a gente começava porco, porco. E, cara, os caras queriam morrer. E a gente sacou essa jogada. E o que eles fizeram? Assimilaram o porco. Acabou a brincadeira. Só que a gente Eu não vou assimilar o Bambi, irmão. A questão não é assimilar. A questão é se divertir com essa brincadeira. Exatamente. Entendeu? A questão é você dar risada com isso, meu Exatamente. velho. Você acha que eu vou perder o meu humor, né? Que eu tenho que cultivar aí, que tenho que cuidar por causa de uma questão dessa? Mas a gente sabe que tem todo um repertório que traz isso historicamente, inclusive, né? Você falou do pó de arroz aqui no nosso debate. A arquibancada do Morumbi do final dos anos 70, ela tinha um ingrediente extra, que era o pó de arroz. Era o papel higiênico. Até essa semana eu postei uma foto que me mandaram. Era o papel higiênico jogado, como uma forma de uma serpentina, né? Eu digo uma alegoria, uma fonte. E era maravilhoso aquilo. Eu me lembro que num dos jogos que eu estava no Morumbi, um porco espinho de um amigo meu, e na hora que a gente tava gritando gol, ele catou um copo de pó de arroz e me jogou na cara, cara. Pô. Cara, quase que eu morri de tanto de pó de, né? Gritando gol, cara, com a garganta aberta, o cara me jogou. Mas na farra, na bagunça, Cara, né? Na zoeira. Na zoeira. Então isso tudo traz um pouco desse repertório, não é? Com relação a Que essa faz questão tanta falta hoje em dia. que faz falta. No final das contas faz falta. faz. Não dá pra perder a esportiva com situações assim. Enfim. Eu já perdi. Mas quando você olha pra trás, você fala, cara, vamos nos divertir. Não vale a pena, né? Não vale a pena. Completando aquela lá que eu te mandei, Aham. ô Rony, o porquê do influencer aí. Cara, então, eu resisti muito tempo, sabe, a ir pra rede social. Porque assim, a gente tinha a resenha dos amigos, a cerveja na mesa, a conversa de futebol, a discussão. Eu tenho um arquivo histórico, eu posso me permitir a dizer isso, um acervo bem legal. Eu tenho a coleção da revista Placar inteira, desde a número 1, cara. Nossa. Entendeu? Então assim, eu tenho tudo guardado. Então assim, isso pra mim é um elemento de, como é que eu vou te falar? De conhecimento. Não é nada absolutamente melhor do que ninguém, não é nada disso. É um conhecimento maior pelo tempo e pelo conteúdo que eu consumi. Que Né? gosta, né? E que gosta. Isso, que é o meu tesão, né, velho? Trabalho Eu digo, também, né? Um trabalho árduo também em cima disso também, porque graças ao seu trabalho, ao seu conhecimento, não conhecimento intelectualizado, mas vamos dizer, as amizades que você criou durante o Exatamente. caminho, o projeto, fez com Isso. que você se aproximasse dessas relíquias, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente isso. E a rede social, ela foi esse ponto, porque como não estar na rede social é a pergunta, né?
Hoje em dia... Hoje em dia, claro, fazendo coisas legais, né, gente? Até porque também, pra tudo na vida, né? Você separa O que não ruim é do legal. bom. Tem muita coisa que não é legal e tem muita coisa que é legal. Tem. E aí o pessoal, porra, todo mundo me falava. E eu comecei no Facebook, na verdade. Olha só. Um amigo em comum falou, Ronei, a gente tem uma turma legal, vamos começar a discutir isso. O Ricardo Fleit, que é jornalista, vamos começar a dar um corpo para isso? Vamos. E criou-se o São Paulo Raiz. Então, era uma turma, vocês são em 2, mas era uma turma que tinha mais, eram 4 ou 5 pessoas, e a gente começava a fazer as lives. Cada dia sim, dia não, entravam 2 ou 3 e faziam aquele revezamento. Parecia um programa esportivo, né? Porque sempre tinha gente diferente falando no mesmo canal. E chegou uma época, por força de várias atividades de todo mundo que estava lá, o canal parou. Isso no Facebook. Aí um belo dia eu falei, cara, eu vou reativar esse negócio sozinho, né? Pedi autorização, lógico, pro pessoal, e continuei, e dei vida pro São Paulo Raiz no Instagram, dei vida, no Facebook eu parei. Dei vida pro São Paulo Raiz no Instagram e dei vida pro São Paulo Raiz no YouTube. Exatamente. E a minha diversão. É o meu grande prazer hoje é falar de futebol, né? Ao falar de futebol. hoje é uma referência, né, no meio esportivo em relação ao São Paulo. Aí é uma bondade sua, né, Thiago? Aí eu já... Porque Mas- assim... Uma diversão, mas com algum pouquinho de estresse também, devido ao atual momento. Né? Felizmente. Infelizmente, né, cara? O pacote de futebol tem isso, né? E você sabe que o pacote de futebol, ele traz na dor a fidelização. É uma coisa louca, né? Verdade. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, lá o Palmeiras vive esse momento maravilhoso que vive, que o São Paulo já viveu vários, O Palmeiras também já viveu momentos. já viveu momentos terríveis. Eu fui no Morumbi em 81, num 6-2, que eu vi a torcedor do Palmeiras chorando. Porque a gente fazia um gol, não estava lotado aqui bancada, a gente corria para as cordas que separavam as torcidas, tirar sarro do cara que estava lá, e com a polícia no meio, lógico, porque senão... E você via a cara assim, você olhava pra cara do cara e você falava, cara, é muita paulada, né? O que tá acontecendo com a gente hoje? Tomando paulada. Mas Remada, né? o futebol, apesar que hoje a questão da mídia muda um pouco essa relação. O Corinthians cresceu do jeito que cresceu com 23 anos de fila. Como é que você explica isso? Eu tô dizendo em termos de torcida e de instituição, né? Agora, você crescer hoje na tragédia, você crescer hoje na desgraça, é pra poucos, cara. É muito difícil. Muito. Porque hoje em dia o perfil, principalmente do público mais novo, eu quero estar do lado de quem vence, ponto final, não tem questionamento, né? Pior que Então pra gente vai sendo mais complicado. bem Mas a mais. gente segue na batalha, é uma batalha. Nunca deixou de ser. O São Paulo, ele em si, ele teve essa caída agora, né? E a gente perdeu um pouco da torcida que a gente tinha, né? Porque hoje a maioria das pessoas que nascem, ouvi, né, dizer que muitos querem serem palmeirense, né? Porque é o time que tá ganhando, o Flamengo, né? É. A gente tá perdendo um pouco da nossa, teoricamente, identidade que a gente tinha por causa dessas derrotas e esses vexames que a gente vê nos No bastidores dia a do dia. São Paulo, né? Exatamente. Ainda o São Paulo trocou, eu acompanhei o São Paulo em loco, desde 1970. Porque nós recuperamos um título, 13 anos depois, nós fomos campeões paulistas de 57, na tarde das garrafadas no Pacaembu, contra o Corinthians, 3-1. E o São Paulo entra na fila nos anos 60. Entra na fila por 2 fatores, basicamente, muito claros. Primeiro, construção do Morumbi, ou seja, não tinha dinheiro para comprar jogador. Tudo é voltado para o estádio. Segunda coisa, a ascensão da primeira academia do Palmeiras e o Pelé do Santos. Entendeu? Então, assim, Melhor. eu já não estou bem, né? E ainda tenho que enfrentar isso. É que nem enfrentar Flamengo e Palmeiras hoje. Então, assim, é um negócio muito mais complicado do que foi. Pois bem, a partir de 70, o São Paulo termina o Morumbi, campeão paulista, contra o Corinthians, já tinha o jogo final, entrega das faixas, o adversário entregava a faixa Pô, campeão. pro campeão. O Coisa mais Corinthians bonita. punha a faixa no jogador. Hoje em dia você fala, você tá maluco, velho. Isso aí não existiu, não, é verdade, é fato. São Paulo é campeão e São Paulo é bicampeão 71. Arregaçou. Timaço, Gerson, Pedro Rocha, né? Um ataque maravilhoso, Terto, o Pedro Rocha de meia, Toninho Guerreiro, Gerson e Paraná. Puta de um ataque, um dos maiores da história de São Paulo. Contra o Palmeiras, na final, 1-0. O tal do gol do Leivinha de mão, já ouviram falar? O gol do Leivinha de mão é de 71. Inclusive teve VAR naquele dia. E o VAR disse que não foi mão, tá, cara? E não foi bom. Então o Maradona, então, se inspirou no Leivinho, então. O Maradona se inspirou no Leivinha, de alguma maneira. Mas, enfim, a gente vê essa construção do São Paulo,
Nos anos 70, meus irmãos, pessoal São Paulino que tá aí, cara, a gente rivalizava com a torcida do Santos, velho. Eu tô dizendo em termos de tamanho, cara. Então, Corinthians era o primeiro, imbatível. Palmeiras era o segundo, a colônia italiana tinha um peso muito forte nessa coisa do Palmeiras dentro do estado de São Paulo. Ah, mas no Brasil, esquece o Brasil nos anos 70, velho. O Brasil nos anos 70 era o Flamengo que tem torcida no Nordeste, porque a televisão mostrava jogo do Rio de Janeiro, ponto final. Era quase regional. Exatamente, era regional o processo. E aí o Palmeiras, irmão, era o segundo, o São Paulo brigava com o Santos. Eu cansei de ir no Morumbi para jogos de 2.000, 3.000 pessoas, cara. De 1.500 pagantes. Eu cansei de ir no Morumbi, como eu fui também, contra o Operário em 77, na semifinal, com 110 mil pessoas. Nossa. Que contaram, irmão. Contaram. Eu falo isso porque o pessoal dá risada. Ah, mas tá lá escrito. Ok, tá escrito. Só que é o seguinte, irmão, você não sabe como é que tava aquela arquibancada. A gente sentava assim, o cara sentava assim na sua frente, o outro sentava... Cara, era um negócio assim... Como de 110 passou pela catraca. E os que pularam a catraca? Pularam a catraca. Porque chegava uma hora, se perdia o controle no estádio. Irmão, hoje não tem controle, você imagina como é que era nos anos 70. Eu vou entrar e ponto final, meu velho. Você via nego subindo lá pro lado de fora do estádio. Você fala, mas, ô, Rony, loucura. Não querendo estender muito esse assunto, até pra gente ir pra é. outros, mas você acredita realmente que o São Paulo... Porque, assim, hoje em dia saem muitas informações, né? A gente, às vezes, nem sabe o que é verídico, né? O que é verdade ou não. Então, saiu um tempo atrás até que o São Paulo, teoricamente, era até então a terceira maior torcida, não sei se ainda é, né? Maior torcida do país. Tá, aí teve a notícia que o Palmeiras, que era a quarta, ultrapassou, né? Até isso que a gente tá falando, que tá numa melhor fase, então a molecadinha toda. E isso eu vejo mesmo, até no meu condomínio onde eu moro lá, muita molecadinha com camisa já do Palmeiras. Mas, ao mesmo tempo, também saiu uma outra notícia, até quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil em 2023, né? Que o São Paulo meio que teve o que você comentou do Corinthians, que ficou 23 anos na fila e mesmo assim sustentou até, acho que cresceu também. Cresceu. Então, às vezes a gente vê, eu pelo menos vejo, informações que falam que o Palmeiras é terceiro, São Paulo ainda tá em terceiro e teve mesmo com esse tempo de fila aí, acabou se tornando meio que o que o Corinthians conseguiu aí, né, com esse espírito aí da torcida de querer ser o time do povo, né, até falaram, o time do povo agora... Sofredor, né? Agora passou a ser o São Paulo. Você acredita realmente que o São Paulo perdeu? Ainda não, mas está em caminho de. É diferente, tá? Ainda eu entendo que a torcida do São Paulo, por questões técnicas e outras questões, nós somos observadores por natureza. Eu gosto muito de passar meus dias de férias, descanso no Nordeste. E eu fico olhando isso na praia, as camisas dos times. Top. Né? E eu vi o aumento da camisa do Palmeiras nas praias, cara. João Pessoa, Recife, Fortaleza, eu fiquei um tempo trabalhando. Então, assim, eu fico de olho nisso. E é uma coisa de percepção. Só que é o seguinte, o Palmeiras ainda não passou o São Paulo. Você vai perguntar, mas qual o critério técnico que você está usando para isso? Algumas avaliações dos estudos que eu vejo e a minha percepção para a coisa, ponto final. Esse é o que eu posso te falar, entendeu? Só que eu posso te falar junto disso que nós estamos em vias de perder o terceiro lugar. Isso para mim é muito claro. Né? Isso para mim é muito claro. Hoje o poder da mídia de multiplicação é muito grande. Antes o torcedor lá do norte, do nordeste, do interior, seja o que for, ele não tinha o acesso e o recurso que ele tem para se sentir torcedor de uma instituição como ele tem hoje. Não é? Hoje tem um palmeirense em Belém do Pará, como tem um São Paulino. Tiago Batista, meu irmão lá de Belém do Pará, que foi coitado, levou a família toda para assistir o São Paulo no jogo de domingo. Mas enfim, então eu não tenho... A seguir nesse passo nós vamos perder. E vai perder em breve. Pegando o gancho do Denis, em qual momento você vê e analisa que o São Paulo perdeu a credibilidade, vamos dizer assim, política que reflete no gramado? E, como você mencionou, não perdeu ainda em termos de quantidade de torcedores para o Palmeiras. Mas diante do planejamento que a gente vê, que nos últimos anos está mais equilibrado, e diante da desestrutura política no São Paulo, você acha que o Palmeiras vai passar diante do cenário que você vê hoje em dia? Organizacional já passou. Isso aí sem dúvida. Então, assim, agora é o seguinte, né? Hoje se exige muito mais do futebol profissional do que se exigia antes. O São Paulo era profissional num tempo que o futebol não era profissional, gente.
Os meus amigos palmeirenses corintianos falavam assim pra mim, Rony, porra, eu queria ter um presidente que nem o São Paulo. Eu queria ter um médico que nem tem o São Paulo. Eu queria ter um preparador físico. A gente era referência. Sempre foi referência. Jogadores de Isso fora que não é- vinha pra cá pra... Não é verdade? Isso, e habilitar. você tá falando já, Aidan, você já tá falando da chegada já dos anos 90. Mas antes disso, São Paulo já era referência. A referência de organização, de estádio, de estrutura, de marketing, meu irmão. Refis. Refis, a construção do Refis. Eu fiz uma live com o doutor Turíbio, muito legal para vocês também fazerem, depois eu passo o contato para vocês, doutor Turíbio contar um pouco disso, o professor Moraci Santana, maravilhoso Moraci, campeão do mundo com a Referência, seleção. esse aí. Você vê aí que o mercado hoje não assimila como um profissional de qualidade e gabarito com o conhecimento que tem, meu irmão. Olha que coisa maluca que é o futebol. Uns tranqueira trabalhando com preparação física e um cara com conhecimento desse. Você vê o que esses caras fizeram no São Paulo nos anos 90 sem ter equipamento, aparelho, tecnologia, o cacete que tem hoje. E era referência. Era referência, você fica pasmo. Você fala, cara, esses caras são uma sumidade. Eles que faziam o time do Tele correr. Você é doido. Eles que faziam os jogadores não querer descansar no próximo jogo. Não existia descansar no próximo jogo, gente. Isso não existe. Criaram essa fábula. Eu concordo. Entendeu? E criaram essa. E a turma cai. Ah, mas o jogador tem que descansar. O professor, o doutor Marco Aurélio Cunha falou isso pra mim. Ele falou assim: Rony, isso daí é balela de jogador, de empresário que quer pôr o jogador dele. Aí o cara aparece mais, valor. Mas vamos usar um mote? Vamos. O jogador precisa descansar. Uma vez eu falei com o Palinha numa live que eu fiz com ele. O Palinha falou assim pra mim, Rony, a gente, velho. O Tele perguntava, o professor perguntava, você quer descansar esse final de semana? O Palinha falava assim, não, eu não quero não. Se você sair do time, você não volta mais, irmão. A concorrência era grande. A concorrência era grande, então ele falou assim, a gente ia no nosso limite, meu velho, e entregava, né? Entregava. Essa questão da organização, e indo pro aspecto da torcida também, é muito importante a gente colocar, penso eu isso, ela traz uma visão de um São Paulo que se perdeu, pra mim, a partir do golpe do Juvenal. A partir do golpe do Juvenal, a permanência do Juvenal, o São Paulo se perde. Ah, Rony, o São Paulo não se perdeu porque se achou soberbo? Não, ele não se perdeu porque ele se achou soberbo. A questão do soberano. Eu não vejo problema nenhum, cara, em você, em determinado momento da sua vida, você determinar para uma fase de uma instituição de futebol o tamanho que ela vive naquele momento. Naquele momento, o São Paulo era soberano, gente. Eu não vejo problema nisso. O problema é como você lidar com isso. Não é verdade? O problema é como você usa isso. O problema é como você trabalha isso. E aí cresceu lá dentro do São Paulo isso. Os caras descobriram que o São Paulo era uma grande instituição, com grande receita, com grande marca de mercado. Galinha de ovos de ouro. Galinha de ovos de ouro. E o cara falou, pera um pouquinho, velho. Politicamente, eu tenho que me perpetuar no poder aqui dentro do São Paulo. São Paulo nunca teve briga política, irmão. Eu acompanho São Paulo desde lá do Natel, nos anos 70. Nunca teve briga política. Quem vai ser o presidente? Antônio Nunes Leme Galvão. Pô, ninguém contestar, vai lá. Aí você fala, mas é ruim porque não tinha oposição. Até concordo, só que dava tudo certo, irmão. Eu vou brigar em time que tá ganhando. E aí, meu velho, o que aconteceu? O São Paulo resolveu trocar todas as suas qualidades, as suas competências, as suas potências por cargo político. Sua história, sua modalidade. A sua história? Criada de anos. Tudo. E aí, meu irmão, você começou a colocar gente que... Ah, mas ele traz Cargo 40... de confiança. Ele traz 40 conselheiros no meu voto. Vide Belmonte. Cadê o Belmonte? Eu tenho perguntado nos meus vídeos, cadê o Belmonte, velho? Sumiu. Como é que era? O abre aspas lá, era o... Dá um Google. Competente. Não, eu sou competente naquilo que eu faço, eu não tenho vergonha de falar. Você é competente? Olha o seu São Paulo, meu irmão. Olha o que aconteceu. Mas o Aidar ajudou também, teve uma grande parcela nessa Você última fala do passagem. filho, dele. né? Porque teve o dos anos 80 lá. Teve o pai que Mas foi... pegou o São Paulo de 2014 e tudo. Ele acho que também saiu em 2015, porque foi investigado e tudo mais, não teve? É muito importante você lembrar disso. Ele também... Sabe por quê? Porque é aquilo que eu falo pra você. Nunca é um fator. Você vai juntando os fatores. Aquela coletiva em que o Aidar pega uma banana e fala que o Palmeiras estava se apequenando. Por causa Em do quê? Allan Kardec. Em quê?
90% da torcida ovulou. Eu uso esse termo, eu brinco, né? Porque eu falo, tem gente que ovula. Você fala, o cara ovula, caralho. Aquilo que eu escutei, cara, por uma questão de rivalidade, é delicioso, não é? Você ouviu seu presidente falar isso? Só que aqui dentro eu falei, cara, fodeu. A coisa tá feia dentro de São Paulo. Porque para um cara chegar nesse ponto... Lembra que eu te falei? Como é que você administra o tamanho que você tem? Amanhã vocês vão ter 1 milhão de seguidores. Como é que você vai administrar isso? Como é que vai ser a maneira? Ah, não, mas se eu conquistei 1 milhão assim, eu vou continuar assim. Você tem certeza? Você precisa se redesenhar. O São Paulo não se redesenhou. E você lembrou muito bem do Aidar. O Aidar, aí começam a vir os elementos de destruição do São Paulo, que passam pelo Leco, né? Até aí, inclusive com acusações de corrupção já na administração do Aidar, mas até aí não tinha Casares, o corrupto, na história, com coisas realmente... Que não se sabe, né? Trazida... Não se sabe? É. Isso aqui, ó, a gente vê né? a ponta do iceberg, Os meu irmão. bastidores. A realidade tá aí, eu não preciso nem falar mais. Os resultados falam por aquilo que foi feito ao São Paulo. Não sou eu, são os resultados. Que acarretou uma situação onde chegou. Insustentável, Aidan. Como é que você retoma isso, cara? Não retoma. Como é que você arruma a briga política disso? Como é que você ajusta internamente o São Paulo? Como é que você prepara o São Paulo para uma era profissional e que se exige um profissionalismo praticamente impecável? Gente, eu não estou falando em lisura, eu não estou falando em ética, eu não estou falando em honestidade no futebol, hein, gente? Aí eu estou querendo forçar demais a barra, hein? O Palmeiras se organizou, parabéns pro Palmeiras, agora vai dizer que não tem podre. O Flamengo se organizou, com o futebol gerando milhões que gera, e vão me dizer que não tem podre. Então, você entende? Só que é o seguinte, hoje eu falei com o querido Léo Jesus, vocês conhecem o Léo? Hoje de manhã eu falei com o Léo, essa polêmica, toda essa confusão, e eu falei pro Léo, e me veio à cabeça uma coisa, cara, que eu tenho, assim, trabalhado com uma certa frequência, tá? Com relação ao São Paulo. O problema não é só o Palmeiras e o Flamengo crescerem, o problema é a gente piorar. E tá Entendeu? piorando. Porque o que acontece? Antes todo mundo era ruim, meu irmão. Todo mundo era ruim de administração. Aí o São Paulo tinha um momento bom, o Corinthians teve um momento bom, o Santos, né? O Santos do Formiga, do Palmeiras da Parmalat. O Palmeiras da Isso, então a gente ficava assim na briga, velho. Hoje em dia tá, como é que é? Espanholização do futebol brasileiro, né? Pra ter 2 times lá em cima. E o resto briga pelo que sobrar. Meu irmão. Ó, sobrou uma migalha aqui. Opa, Campeonato Paulista, deixa eu me matar pra pegar. Eu só vou dar um adendo nisso daí. Fala, Na minha opinião, não é nem só no Campeonato Brasileiro. Eu acho que na Sul-Americano. Palmeiras e o Flamengo superior, eu acho que qualquer time... Completamente. América do Sul, o futebol brasileiro engoliu. Até porque, é aquilo que eu falo, né, cara? Olha o dinheiro que eles têm hoje. E olha o dinheiro que os nossos clubes têm. Então, assim, não tem comparação. O futebol argentino é um futebol falido. O futebol uruguaio acabou. Meu irmão, você jogar com o Peñarol e com o Nacional lá em Montevidéu, era um inferno. Hoje em dia você dá risada, né? Boca Juniors, River Plate, hoje em dia. Vou fazer uma pergunta pra você, Rony. A gente joga pro lado político do São Paulo e influencia muito dentro do gramado. Vamos trazer pros dias atuais. Você mencionou a milindragem dos jogadores de hoje em dia que existe e todo mundo sabe, independente de torcida. Uma vergonha. Lucas Moura e Crespo. Teve uma declaração que o Lucas Moura não quis jogar no Allianz Parque pelo gramado sintético. Ele mesmo falou. E você acha que houve um complô dos jogadores do São Paulo para derrubarem o Crespo, que fazia até aquele momento um campeonato impecável? Ou houve também a política também no meio? Vamos de novo para aquela questão que são vários fatores. Eu brinco às vezes que é uma pizza de responsabilidade. Existem fatias de responsabilidade. Talvez alguns tenham mais fatias, outros têm menos fatias. Mas todos têm fatia de responsabilidade. Você falou do Lucas Moura, eu acho inadmissível um jogador de futebol que recebe o salário que ele recebe, que tem um conceito, pelo menos que ele tem, de jogador internacional, que chega no São Paulo apresentando uma certa liderança que eu contesto, porque para mim líder não é exatamente assim. Eu vi Chicão no São Paulo, eu sei o que é uma liderança. Rogério Eu vi o Valdir Pérez, eu vi o Rogério Ceni. Vocês viram o Rogério Ceni? A gente sabe o que é uma liderança. E o Lucas chegar ao ponto de... Quando ele começou a questionar o negócio do gramado, cara, aí eu falo assim pra você,
Espera um pouquinho, eu posso até abrir um questionamento sobre uma coisa. Por exemplo, eu vou questionar alguma coisa relativa ao meu trabalho, ao meu dia a dia, ok? Eu vou questionar, mas eu tô lá trabalhando, não tô? Se eu trabalho, tá frio demais, se não tem ar-condicionado, se o cara não me dá um notebook, eu vou fazer do meu jeito, não vou? O Lucas se recusou a julgar, entre aspas, porque o gramado era de plástico. E criou uma polêmica que todo mundo entrou nisso. Um absurdo isso. Também acho. É legal a gente achar, né? Não é porque é meu jogador, não é meu ídolo, tá? Mas é o ídolo de uma instituição que a gente vai. E isso, eu vou te falar uma coisa, irmão. Começou, cara... A gente começou a tratar de particularidades que não cabiam dentro do cenário caótico que vive o São Paulo. E o Crespo, ele foi tendo que lidar com tudo isso. Você viu o Crespo jogar? Uma referência pra gente. Não, você viu? Você chegou a vê-lo? Legal. Não, porque vocês são mais novos, desculpa. Né? Mas assim, eu tô dizendo nesse sentido. Você imagina o Crespo olhando pro campo e vendo o André Silva, vendo o Lucas, o André Silva matar uma bola, vendo o Lucas escolher grama pra jogar, ganhando quase 2 milhões por mês. Jogador que não sai do departamento médico. Jogador que não sai do departamento. Jogador que toma cartão porque a viagem é longa, que já ficou mais do que descarado. E as pessoas não enxergam. O cara tem que administrar esse cenário caótico com os jogadores, sabendo que ele não tem suporte. Quem é o diretor de futebol do Palmeiras? Eu não sei. É o Anderson Barros. Ok, você sabe, você é palmeirense, eu não sei. Os outros diretores de futebol da história do Palmeiras eu conheço diretor de futebol de tudo quanto é lugar. Sabe por que eu não conheço? O cara não aparece. Aí que tá, porque o cara não precisa cumpre a aparecer. função dele. A gente tem hoje um engodo que é esse Rui Costa, né? A gente tinha um engodo que era o Belmonte. Então o treinador, se ele não tem Respaldo. o respaldo para falar, eu mando nisso aqui. Vocês sabem da história do Telê, do cabelinho do Macedo, de jogador que pulou o muro e o segurança ligou pro Telê. Telê, o cara acabou de pular o muro aqui, chegou agora. Porque os caras morriam de medo do Telê. Aí, Rony, mas tem que ter medo? A questão não é ter medo. Respeito, A questão é o hierarquia. treinador estar ciente de que ele tá com o elenco na mão dele, meu irmão. Porque jogador de futebol, Calef João Francisco, conselheiro vitalício do São Paulo, querido amigo meu, é outro cara legal pra vocês conversarem. O Calef foi braço direito do Telê Santana nos anos 90. Tudo que o Telê precisava, pedia pro Calef, que era diretor de São Paulo. O Calef tem uma frase que é maravilhosa e eu uso toda hora. Jogador de futebol, se você não almoça ele te janta. Eu acho que isso resume muito, né? O que hoje virou essa entidade de jogador de futebol para muitos torcedores, inclusive mais novos, maiores do que o tamanho do clube, maiores do que a história da instituição. Lembrando só uma coisa que até para os amigos que nos assistem, grama sintética, se não me falha a memória, o Atlético Paranaense já tinha há muito tempo já. E nunca houve boato nenhum de briga nenhuma. Quando o Palmeiras começou a ter isso aí no Allianz Parque, começou a ter essa... Mas isso também, além da grama sintética, pega o futebol do começo dos anos 2000, os anos 90 para trás, o pessoal jogava nos campos que nem grama direito tinha, né? Que eu imagino que é muito pior do que jogar num gramado sintético como tem nos estádios de hoje, do Palmeiras e companhia. É muito bom você que é mais novo, falar isso, porque se eu falo, vai falar, o cara é saudosista, né? É o que os caras falam, e eu adoro. Pode me chamar de saudosista, faça esse favor pra mim, porque pra mim é um elogio. Mas você falou muito bem. Você pega vídeos antigos, tem a Murumbiteca, né? Que é sensacional. Às vezes eu tô meio deprimido com São Paulo, eu vou pra Murumbiteca. É a terapia, né? Você tem que puxar o passado. O que eu vou fazer? Vamos pegar um jogo lá, o São Paulo e Palmeiras 3-1, que eu tava no Morumbi, que o São Paulo destruiu o Palmeiras. O cara carrega a bola vai assim, ó. Pode ver. O cara dá um tapa na bola, ela vai assim, ó. Ela vai bater. Não tem grama, meu irmão. A Vila Belmiro, o Pelé jogava na areia. A Vila Belmiro, ela tinha grama do lado do campo. Aí eu falo pra você, e hoje o cara reclama da grama? Mas eu acredito Gente, muito que a Condições sociedade... climáticas. A sociedade, do meu ponto de vista, influenciou muito, porque idolatria. O jogador ganha horrores, e um futebolzinho Concordo. inversão de valores. Mas você sabe que isso é muito legal você falar, eu vou te dizer por quê. Porque a gente acompanha esse processo de evolução da comunicação, né? Não porque eu sou um especialista nisso, é porque eu vivi, eu escutava radinho a gente escutava radinho, eu levava o radinho do jogo de São Paulo no fundo do quintal, sentava e ficava escutando o jogo. Aí eu ficava com os lances na cabeça, porque 8 horas da noite entrava na TV Cultura o videotape em preto e branco do jogo.
E eu falava, cara, pera um pouquinho, saiu esse chute, daqui a pouco aquela bola na trave. Eu acompanhava na cabeça os lances que iam vir. Então a gente acompanha essa evolução. Hoje você não precisa jogar bola, irmão. Você precisa falar bem. Você precisa se apresentar bem. Você precisa ter um cabelo legal. Você precisa fazer uma... Como é que o pessoal fala aí? Que aí dá uma mitada, né? Você precisa fazer alguma coisa que dá uma mitada. Eu tô dizendo do jogador. O jogador hoje não precisa mais jogar futebol, irmão. Ô Lucas, se você estiver vendo aí, você me desculpe, velho. Eu tô sendo franco e transparente. Ele vive de mídia. Há quanto tempo o jogador não joga bola no São Paulo? Mas aparece na televisão chorando, fazendo júrias de amor. Às vezes eu brinco, eu falo, cara, tomem cuidado com esses negócios de... Agora tem inteligência artificial, porque todo jogador que o São Paulo fala que vai contratar, aparece uma foto do cara com a camisa do São Paulo quando era criança. Tudo São Paulino agora. Tudo São Paulino. E a torcida, de novo, hein, desculpe, ovula, porra. Entendeu? Olha, o cara é São Paulino. O último São Paulino, entre aspas, que jogou no São Paulo, nós estamos pagando salário pra ele até hoje. Daniel Alves. Juras de amor, torcida enlouquecida, e dá uma olhada nisso. Olha a conta pra pagar todo mês, 500 conto por mês pro homem. Você que é São Paulino raiz, qual foi o último ídolo que falou, esse é São Paulino mesmo, esse é foda, bala na agulha. Cara, esse representou o São Paulo e... É o Luciano. Discussão boa essa, hein? Eu vi cada jogador, cara, que às vezes não é nem lembrado e as pessoas não sabem nem quem é, que fizeram tanta coisa pelo São Paulo, e por eles também, é claro. E o cara não tem direito a ter o nome citado dentro do Morumbi, velho. E um jogador desse, meia boca, eu falo mesmo porque... Meia boca, porque pra mim é meia boca. O cara é tratado com ídolo com direito a bandeirão. Não, pera um pouquinho, o bandeirão é muito significativo. Sabe o que é você ter um bandeirão pra um jogador, meu irmão? Sabe o que é você, jogador, ter um bandeirão seu na arquibancada, que a torcida corre com ele? Outro dia eu dei uma sugestão pros queridos irmãos da Dragões. Cara, picota, faz lençol e entrega na comunidade, velho. Entrega pra asilo, faz esse favor, pra não passar mais ridículo do que já é isso. Pra quem já viu França, Miller, Meu Careca... Deus do céu, Pedro Rocha, Toninho Guerreiro, Mirandinha, Terto, Zé Sérgio, Oscar, Dario... Vou ficar até amanhã falando aqui. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, maravilhoso. Você falou, muito legal a tua pergunta, no seguinte sentido, cara. Eu sou daquele... Você não precisa ser São Paulino pra você ser grande no São Paulo. Vocês conhecem o Careca. O Careca é santista. Vocês conhecem o Serginho Chulapa, que inclusive eu vou participar de um podcast no dia 15 com os amigos aí, com o Serginho. Você vê o Serginho Chulapa, maior artilheiro da história de São Paulo. Ele é santista. E eu com isso, meu irmão? O cara é o maior artilheiro da história de São Paulo. O Careca fez um gol que nos deu um título. Um não, vários títulos. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em lidar com isso. Só que a geração nova identifica a qualidade do cara, ou o tamanho da entrega do cara, o fato dele ser São Paulino, como se fosse nós. O que muda na vida do São Paulo dentro do campo o fato de eu ser São Paulino? Nada. Eu posso ir lá apoiar, gritar, mas eu não vou fazer o gol, eu não vou tirar um pênalti. Rogério Ceni, para mim, foi o último grande contexto. Porque são vários fatores, né? É o fator de entrega, é o fator daquilo que o cara produziu no São Paulo e trouxe de resultados. É aquele jogo que o cara, de repente, não jogou bem, mas o que ele se matou para dar certo. Quando você pega todos esses elementos, não é um gol no Jaburu da Serra de Macapá, entendeu, cara? Mas não é isso que enfatiza. Emendando uma pergunta em cima disso que você está falando. É possível, então, o São Paulo de hoje, né, passando por toda a situação que está passando, ter um ídolo? Ter algum jogador que se torne ídolo? Desse elenco que tá aí? Vixe, mano. Não, você quer que eu fale? Desse elenco e algum jogador que alguma você cria de acredita que Cotia, poderia vir sub-15 algum... ainda. Não, a gente pode até... Duas perguntas, né? Desse elenco, tem alguém que você acha que poderia se tornar... É possível se tornar ídolo mesmo com essa fase ruim, sem títulos? Sim. Poderia vir alguém? Sim, eu entendi. Agora eu entendi, desculpe. Eu entendi, sim. Claro que sim. Porque, assim, o processo de idolatria, ele de repente não é uma construção tão, como é que eu vou te falar, tão homérica, né? Tão aquele, porra, uma epopeia do Mineirão, 1977. Não é uma coisa assim necessariamente hoje em dia. Hoje em dia você faz uma construção
de bons momentos dentro do campo, você faz um gol decisivo, num clássico em Itaquera, que todo mundo ganha e a gente não ganha, que é outra coisa que eu quero morrer, entendeu? Então você consegue, com alguns elementos, criar uma idolatria. O que eu não posso, gente, é fabricar de maneira inadequada, ou sem contexto ou conteúdo, uma idolatria. Que é o caso, para mim, do Luciano. A gente fala claramente aqui, né, cara? Eu acho que, até porque é minha opinião, única e exclusivamente isso, né? Então, assim, se eu coloco, eu sempre pergunto isso nos vídeos, se eu coloco o Luciano como ídolo, o que eu faço com os outros, com o Rogério Ceni? Entendeu? Aonde eu vou pôr o Careca? Nossa. Aonde eu vou pôr o Zé Sérgio, Oscar e Dario, a maior zaga da história de São Paulo? Valdir Pérez, entendeu? Mas eu penso que sim. Agora, se você falar pra mim, se eu acredito que um desses caras tenham essa missão ou objetivo, aí, meu irmão, aí eu zero o game, porque eu não confio em absolutamente nenhum jogador que o São Paulo tem hoje no elenco. O São Paulo, eu vou falar de mim, né? Você falou que o último que você encontrou foi o Rogério Ceni. Pra mim, o Rogério é o maior. Eu acho que... Maior jogador da história do São Paulo. Pra mim. Mas eu não posso estar errado, mas o Hernanes também ajudou a gente numa boa fase pra mim. Foi o último grande ali que veio e voltou pro São Paulo, deu uma... Olha que legal aí do que você falou, porque acho que completa o que a gente tava falando. Você vê que dá pra construir uma idolatria numa situação adversa? Não era isso, né? Era essa a pergunta. Então, assim, poxa, o Hernanes tirou a gente lá, né, do buraco. Ruim. Exatamente. Você viu como dá? No caos, na dificuldade, na desorganização. Não é que eu vou comemorar um título não cair. Isso é pouco pro São Paulo. Quando eu ouvi o Casares falar, e eu tenho uma crítica ao Casares desde quando ele começou no São Paulo, e eu apanhei muito por causa disso, ainda bem que tá tudo gravado. Né? Eu tô falando da boca pra fora, tá lá, é só ir lá e levantar a história. E ele falava que o São Paulo tinha voltado a ser protagonista, porque tava disputando oitava de final e quarto de final. Falava, cara, é se contentar com muito pouco, não é? Ah, não, mas você tem que ver a realidade. Eu vejo a realidade, e a realidade pra mim continua, você tá se contentando com muito pouco, porque você se acomoda como torcedor. Eu fui num jogo no Morumbi, São Paulo e Juventude, num desses últimos anos, essas tranqueiras de final de brasileiro que o São Paulo já tá, que não sabe se tira férias, não sabe se... Eles não sabem mais o que fazem, uma desorganização completa. Eu exponho a ferida, viu, irmão? Essa é a minha maneira de ser, velho. Eu não fico passando pano, eu passo pano na história de São Paulo. Até porque eu não preciso nem passar pano, né? Mas o que a gente vê hoje em dia... São Paulo precisava daquela vitória contra o Juventude no Morumbi pra se livrar matematicamente do Z4. Olha o nível. Quando o São Paulo faz o segundo gol, acho que foi até o Luciano que fez, o artilheiro dos gols fáceis e inúteis. Ele faz o segundo gol, a torcida começa a gritar time de guerreiro, irmão. Os guerreirinhos... Eu levantei, cara, ali eu falei, cara, meu coração é forte, irmão. Porque pra chegar nesse momento, tá aqui no Morumbi, assistindo um jogo que eu amo estar lá, que é minha casa desde 1970... Pra eu escutar, num momento como esse, time de guerreiro, porque salvou o São Paulo. Espera um pouquinho, quem é que colocou o São Paulo ali? Foram os marcianos? Foram esses caras, meu irmão. Né? Era mais que obrigação. O mínimo a se fazer, irmão, é isso, né? Ganham pra... Mas dá pra construir essa idolatria em momentos assim. Você precisa ter caráter, você precisa ter personalidade, você precisa ser ético, você precisa respeitar a camisa do time que você veste, você precisa respeitar a comida que é colocada no seu prato, atrasada ou não. Não é assim que a gente é no nosso dia a dia? E por que o jogador de futebol não é? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Rogério Ceni, o maior ídolo da história do São Paulo. Campeão pelo Flamengo brasileiro, fazendo um bom trabalho no Bahia hoje. Sim. Por que não deu certo no São Paulo e pelas suas convicções, como você conhece os bastidores do Morumbi, ele pode vir a se tornar técnico do São Paulo futuramente? O Rogério Ceni vai passar no São Paulo umas 20 vezes ainda, velho. Pelos cálculos que eu tenho. Por que os ciclos são curtos? O Rogério é muito sério. O Rogério é um cara muito trabalhador. O Rogério é um cara muito intenso. Dedicado. Alguém precisa avalizar isso? Vocês viram a carreira do Rogério? Como é que foi construída? Ele, como treinador, ele é a mesma coisa. Agora, pergunta pra mim, se o jogador de futebol tá encostado, Tô interessado. se o diretor de futebol não tá nem aí pro que o cara faz,
e dá força pro jogador. Irmão, ele não vai conseguir controlar. Então, Com mas todo o nome, com toda a idolatria. Alguém vai falar pra mim que o Rogério não conhece futebol? Eu posso criticar como eu critiquei o Rogério na formação do time. Ele deixava o time no meio de campo muito exposto. Eu não suporto isso. Improvisação no de futebol atual. jogador. Improvisação de jogador. Exatamente. Isso é uma crítica. A maneira como ele coloca, como ele dispõe o time, o resto, é impecável. Entendeu? Então, não é o grande jogador, histórico jogador da instituição que vai ser o grande treinador. Pode vir a ser, claro, mas eu digo assim, que vai ser o cara que vai resolver todos os problemas. Ele falou da piscina quando ele chegou. Sim, que tava desativada Como lá. é que pode? Jogador que saía do refis no E você meio-dia sabe? embora. Sim, e você sabe ainda. Então, ele começa a cutucar a ferida, irmão. Sim, Quem é que gosta que cutuca a ferida? ninguém. Não é? Quem quer consertar, fala, cara, vamos cutucar. É a lição do cachorro, eu brinco, que lambe a ferida até sarar. Né? Ele não esconde a ferida, ele lambe a ferida. A gente, na vida da gente, é assim. E no futebol tem que ser assim. Se você não chegar lá, isso aqui tá uma bagunça, eu não quero mais. O Paulo Nobre, quando chegou no Palmeiras, fez isso. Isso aqui tá uma bagunça, eu não quero mais. Se você aceita o jogo, você tá indo pro buraco do mesmo jeito. É. E o Rogério questiona, e ao questionar, meu irmão, os caras começam, ó. Por quê? Porque ninguém quer mudar o status quo. Dentro de São Paulo, ninguém quer mudar o Eu ia status te quo. fazer uma pergunta. Ainda sobre isso, né, de ficar tocando na ferida, Aham. que teve esse episódio do Rogério com a piscina e tudo mais, eu acho que o Crespo também, eu não engulo essa história aí de que ele foi mandado embora porque falou dos 45 pontos, eu acho que tem mais coisas aí, né, mais sujeira. Mas enfim, a minha pergunta é, pra você, qual que é a saída, se é que tem uma saída, pro São Paulo dar a volta por cima, né, melhorar? Seria uma SAF? Eu quero acreditar que a SAF, ela, independente do formato, tá? Nós temos formatos variados, ok? Eu quero acreditar que a SAF, ela veio pro futebol para não sair mais do futebol. E eu não tô fazendo uma defesa SAF. Eu tô fazendo uma reflexão de atualização de futebol, né? Então, assim, impreterivelmente ou não, com formatos variados ou não, todos vão ter que ser. Em algum momento. Tá? Tem SAF que vai dar tranqueira, aí vai entrar um outro grupo. Então, assim, você vai ter que fazer uma equação de como fazer isso melhor, tá bom? Vamos lá. Eu tenho um pacote de investimento no São Paulo, por exemplo, certo? Dentro do São Paulo, eu tenho uma rejeição com o discurso aberto de que pode ser que venha a ter, porque o discurso que manda, lembra que eu falei pra vocês? É o discurso que manda, não é a ação. Hoje em dia é o discurso. O que acontece hoje com o São Paulo? Você acha que os caras vão largar a teta? Nada. Os caras vão largar o osso? O São Paulo tem uma receita de 1 bilhão anual, meu irmão. Sabe o que é você assumir uma presidência do São Paulo, uma diretoria de marketing, uma diretoria de futebol, e você saber que vai entrar de alguma forma, não tô falando que gasta, vai entrar 1 bilhão ali dentro para você administrar? O cara vai abrir mão disso? Não vai. Eu acreditava até um tempinho atrás, eu converso muito com alguns conselheiros que eu tenho confiança pessoal que eu tenho, nada mais do que isso. Até porque são pessoas que me mostraram esses valores. E eu acreditava que dentro do São Paulo, o São Paulo conseguiria se reconstruir. Há um tempinho atrás, tá? Só para você ter uma ideia. Já reformulei. E não tenho nenhum problema com isso. Dentro do São Paulo não se faz mais lição de casa. Acabou a lição de casa dentro do São Paulo. Portanto, a SAF vai ser mais do que necessária. A pergunta é, como nesse cenário? Qual modelo, né, de SAF? E como conseguir. Hoje eu tomar liberdade, hoje eu publiquei um vídeo perguntando para essa nova figura são paulina que apareceu aí no... O Diego Fernandes? Perguntando para ele, mas perguntando, logicamente, de maneira retórica. Perguntando para ele o seguinte, que pacote é esse que você tem para oferecer pro São Paulo? Ah, não, mas eles não querem ouvir. Mas eu quero ouvir. Eu sou torcedor, porra. Eu quero ouvir, eu quero saber. Quem sabe você convence a gente de que esse é o melhor pacote e a gente vai continuar na pressão e no trabalho que a gente tem que fazer para transformar a instituição. Uai. Ah, não, eles não querem, então eu não vou apresentar. É muito fácil isso, irmão. Tá muito assim o futebol. Tá muito blá, blá, blá. Eu acho que vai mudar essa situação quando os dirigentes começar a responder com patrimônio próprio. Tipo, individual, o clube. Então você vai colocar o seu patrimônio pessoal
Eu acho que é só assim, tem que mexer no bolso do camarada Sabe pra quando isso resolver. vai acontecer, Tiago? Ah, isso aí- No São Paulo, nunca. Já quer. Não, acho que No geral. No geral, né? Isso Olha a no geral. situação do Corinthians. Olha a situação do Santos. É, que no Palmeiras teve aquela situação do Paulo Nobre injetar dinheiro e depois pegar de volta, né? Foi uma maneira que eles tiveram. Querendo ou não, é uma SAF, né? Sim. É um formato, né? E deu certo. E deu certo. Mas sabe por que deu certo? Porque ficou. De novo, hein? Eu não tô endeusando ninguém aqui, não, velho. Porque eu sei que tem sujeira. Eu não sou bobo, porra. Barba branca serve pra isso, pelo menos na vida. Entendeu? Só que tem gente organizada e que já arrumou. Se o dinheiro entra errado, sai errado. O pacote está bem montado e vai ser difícil desmontar. Ah, não, se a Leila sai, vai cair tudo. Já não é mais Parmalat, meu irmão. Antes era assim. Parmalat falava tchau. Fudeu, caiu. Agora não. Agora não. Agora a estrutura abraça o processo, né? Ela podia falar assim, eu vou deixar a minha logomarca na camisa, eu sou dona dessa perereca. Não podia? Não, pera um pouquinho, eu tenho um pacote melhor aqui. É melhor pro Palmeiras? Tá aqui, ó. Simples assim. Por quê? Porque é organizacional. O futebol profissional que a gente conhece há tanto tempo, hoje ele tem que ser extremamente profissional. Vide Premier League, vide o que a gente vê aí no futebol europeu. Rony torcedor. Qual o maior título da história do São Paulo pro Rony? Pro Rony é o brasileiro de 77. Os caras, porra, você tem campeão do mundo, você... Cara, é por isso que eu falo, é um pacote, né? É um pacote de situações que você coloca, engloba. É lógico que eu, né, fiquei extasiado com a conquista de Libertadores, Mundial e tudo mais. Mas o brasileiro de 77, para mim, ele é significativo. O São Paulo tinha sido vice-campeão no primeiro brasileiro em 71 com o Atlético Mineiro de Tele Santana. Quase que a gente foi campeão no primeiro. Depois pro Palmeiras, na sequência, a gente perde o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é campeão, o São Paulo é vice-campeão. Então o São Paulo vinha buscando isso. Era interessante. Você vê como é que é o tempo? Hoje você busca o quê? O mundo, não é isso? Aquele tempo a gente queria buscar o Brasil. Não, e o curioso é que o São Paulo, diante da Libertadores, começou a inflamar os clubes brasileiros graças ao São Paulo. Exatamente. Porque o Santos já tinha sido campeão anteriormente, Isso. enfim, mas o Isso. São Paulo, pela forma que o São Paulo disputava, enfim, teatava a Libertadores, Isso. fez com que os rivais olhassem de uma forma, Abrissem o olho. se tornasse uma referência para a Libertadores. É isso aí. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Pro Rony e para o São Paulino, qual o maior rival do São Paulo? Palmeiras ou Corinthians? Pra mim é o Palmeiras. Aí tem a função histórica. Eu sei que para gerações mais novas é o Corinthians. Mas eu tenho uma... É por isso que eu te falo. Cada um arrasta aí o pacote que tem. Pra mim, continua sendo o Palmeiras. O Palmeiras foi o grande adversário do São Paulo historicamente. Isso aí ninguém tira. Aí não é uma questão de você falar que é ou não é. Eu tô falando historicamente. O pacote histórico do São Paulo, os anos 40, a rivalidade, as disputas, as finais, os jogos do Pacaembu, a questão da própria guerra, né? A mudança de nome, do Palestra, aquela influência, a pressão do São Paulo. Tem vários fatores que alimentaram isso, não foi só dentro do campo. Trouxeram, arrastaram isso para cá. Entendeu? E eu pego isso nos anos 70, porque nos anos 70 o que acontece? O Pelé para. O Santos cai. O Palmeiras monta a segunda academia e o São Paulo começa a montar timões. Entendeu? Aí a disputa interna do estado, que é o que valia, muda para São Paulo e Palmeiras. E eu arrasto isso. Entendeu? Para outros momentos, depois já revivido na Parmalat, né? No momento da Parmalat, que o Tele e a Parmalat, aquelas brigas no mesa redonda da Gazeta. Sim. Então, assim, para mim, é o Palmeiras. E falando do Rony torcedor, nós temos aqui alguns ingressos aqui que ele trouxe para mostrar pra gente, né? Eu fiquei, assim, com os olhos brilhando nesse daqui, ó. Que é o do... depois acho que vão colocar na tela, mas vou tentar aproximar da câmera. É o ingresso do Mundial de 2005. Meu amigo Azama-san que mandou lá do Japão pra mim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente. Aqui na... E o Rony trouxe pra gente aqui umas coisinhas aqui pra mostrar o porquê que ele é São Paulino, né? Só um pouquinho só. Raridades. Você sabe como é que é coisa de velho, né, meu? A gente vai guardando esse monte de tranco. Minha mulher que ama essa coleção toda que eu tenho em casa, porque é só ocupando espaço. Mas aqui eu falei agora do brasileiro de 77, em março de 78, estava no Mineirão, com 16 anos de idade, tá aqui o ingresso também que eu trouxe, né? E essa camisa aqui é uma camisa, né? Uma camisa da época, uma pênalti, ó.
Essa camisa é de 1977 e ela tá toda autografada pelos jogadores campeões brasileiros. Raridade. Raridade. Serginho Chulapa, Getúlio, Mirandia, Tecão, Estevão, Zé Sérgio, essa turma toda, que nos deu o primeiro brasileiro, né? Que para mim foi essa grande conquista, grande e marcante conquista do São Paulo, né? Sensacional. Rony, para a sociedade, essa obra de arte tem um valor. Para o Rony Altieri, qual o valor que existe esse acervo para você de ver na sua casa um museu? Você tem um museu. Tenho. Qual é o valor sentimental? É gigantesco porque assim, ele alimenta a nossa memória, né? Eu quando pego uma camisa dessa, eu me lembro de tudo que aconteceu, eu me lembro da viagem pro Mineirão, eu me lembro lá da torcida do Atlético jogando rojão em cima da gente, eu me lembro de 3 mil, 5 mil É torcedores do São mais Paulo. do que uma camisa. É um pacote. Essa camisa aqui, pra vocês terem uma ideia, é legal você ter perguntado isso, essa aqui é uma Lecoque dos anos 80, original, Nossa. né? Até amarelada, e eu mantenho amarelada. Mantém. Mantenho. O Renato era o nosso camisa 8, Renato Morungaba, né? Cara legal também de vocês fazerem uma live. E uma vez eu fui num evento com essa camisa, num evento de caminho, o cara ficou atrás de mim, ele falou, cara, você vai falar o preço, eu vou comprar. Eu falei, cara, eu não vou falar preço pra você porque eu não quero vender. Mas eu vou comprar. Mas eu vou, exatamente. Aí o cara, onde eu tava, o cara aparecia. Ele falou, cara, tá faltando essa camisa pra mim. Eu falei, irmão, é a única que eu tenho da Lecoque. Então, o mesmo valor que tem pra ti, tem pra mim, talvez mais pra mim, porque eu usei isso aqui no estádio. Bom, enfim, brincadeiras à parte, ele pegou, não, me dá seu telefone. E o cara ficava fazendo ofertas pra mim, cara, porque ele viu uma hora que eu não falava, ele ficava fazendo. Aí chegou uma hora, eu falei assim pra minha esposa, eu acho que eu vou vender. Ela falou, por quê? Eu falei, não sei, cara, é uma grana, né, isso aí ajuda a gente Comprar também. um terreno, né? Comprar um avião. Por que não fez uma réplica? Não, mas tem a réplica. Não, você fez uma réplica pra vender. Tipo o Jules Rimet, né? E aí, cara, mas no final é muito legal, porque ela que me enche o saco da minha coleção, né? Porque eu tenho não só do São Paulo, como eu tenho de outras seleções e times. Ela olhou pra mim e falou assim, sabe o que vai acontecer? Você vai gastar esse dinheiro e vai ficar reclamando na minha orelha que você tá sem a sua camisa que você gosta. É verdade. Defender. Esquece, exatamente. Esquece. Esse é o tamanho do valor. Tem mais alguma aí, Rony? Só as duas que você trouxe hoje pra Eu gente tenho aí, pra aqui mostrar uma pra que galera aí. Essa daqui, ela é uma retrô da Atleta, né? Atleta que voltou pra moda agora com a camisa da seleção retrô. Bad Bunny, né? Usou Atleta no show. Essa camisa aqui, o Gerson, nosso camisa 10. Camisa linda, né? Linda, Camisa, linda. eu fiz uma live com o Gerson, que inclusive eu vou republicar agora, falando da Copa do Mundo de 70 e falando do São Paulo Futebol Clube. O Gerson mandou pra mim, depois da live, mandou pelo correio, ele fica no Rio de Janeiro, e autografou aqui pra mim, e pra mim isso aqui é um tesouro, né? Mais um tesouro. Mais um tesouro de um jogador mundialmente conhecido e gigante dentro do São Paulo. Você é doido. 2 anos de São Paulo, 2 títulos. Galera, estamos chegando aqui ao final do podcast. Que pena. Que pena mesmo, porque hoje foi pra mim histórico relembrar essas histórias do meu time do coração, acho que pro Denis também. Com certeza. Galera, vai estar aí o QR Code na tela pra vocês aí, poderem ajudar o Além do Placar, a gente que tá fazendo um trabalho aqui muito bacana, trazendo jogadores aqui pra vocês, trazendo pessoas históricas aqui que contam um pouco da história do São Paulo, vai ter do Palmeiras, vai ter do Corinthians, porque aqui a gente é rival, mas a gente torce, a gente gosta do esporte, a gente gosta do futebol em si. Então, quem puder ajudar a gente aí no QR Code, Além do Placar, curtindo Além do Placar 26 nas redes sociais, vai ser muito bom. E eu queria começar a agradecer a presença hoje do nosso torcedor Denis. Eu que agradeço. Muito Foi obrigado. muito bom essa resenha aqui, Foi relembrar top. de momentos bons, né? Exatamente. Infelizmente hoje estamos com momentos ruins, Um pouco mas distante, né? vai desse- passar, como tudo passa. Deus né? quiser. Isso aí. Tiagão, muito obrigado hoje aí. Mais uma resenha espetacular aqui no Além do Placar 26. Agradeço a bancada de hoje. Muito obrigado, Rony, pela Eu que sua agradeço participação. vocês. Você é um torcedor, como diz o canal, São Paulo Raiz, São Paulino Raiz. Tem o passado, tem o presente, mas você jamais perde as suas origens. Com certeza o sucesso que você tem nas mídias sociais aí é fruto da sua simplicidade, do seu
da sua verdadeira... Você não tem medo de meter a boca no trombone, você precisa meter, né? Eu acho que esse é o sucesso de um bom comunicador. Meus parabéns, muito obrigado pela participação no Além do Placar 26. Eu que agradeço de coração mesmo, cara, desejando a vocês aí sucesso absoluto no trabalho, né? Muito legal o que vocês fazem, muito legal mesmo. Sigam nessa passada e o São Paulo Raiz está sempre à disposição de Segue vocês aí, e do trabalho de galera. vocês. São Paulo Raiz no YouTube, no Instagram. No Instagram Rony, também. mais uma vez, foi um prazer enorme. Eu falei já pro Thiago já. Eu tô extasiado aqui. Bondade Semana passada sua, né? estávamos com o Roger também, que eu era muito fã dele. Sensacional, goleiro Roger. E muito fã de você, acompanha os seus vídeos. Galera, vocês querem uma opinião sincera? Segue o Rony, porque ali não tem filtro, ele fala o que ele sente no coração. E para quem é São Paulino nesse momento, a gente tem que estar correndo atrás de pessoas assim. Porque camuflar a situação que o São Paulo tá é muito fácil. Você Exatamente. pegar e falar que tá tudo bem, que vai melhorar. Ou melhor, igual o Rony comentou hoje. Ah, São Paulo é assim. Não é assim. Não Quem é conheceu São Paulo sabe da grandeza que é. A gente sabe que a gente foi sempre modelo, igual a gente já comentou aqui. Então, ver a situação hoje do São Paulo não é assim. Eu vou considerar que é um momento ruim. É isso Beleza, aí. galera? Obrigado, Muito gente. obrigado, galera. Antes de finalizar, o Aidan finalizar o programa, eu quero mencionar um momento importante na nossa carreira, além do Placar 26, citar o Nacional da Vivaldi, né? Que foi graças ao Nacional da Vivaldi Verdade, que abriu o espaço, Muito que bem. foi aí onde a gente encontrou o nosso convidado, Rony Bem Altieri. lembrado. E nosso muito obrigado ao Nacional da Vivaldi por ter aberto aquele espaço, né? Que eu digo muito pro Aidan que foi ali que foi o ponto principal, Aqui. além do Placar 26, estar ali recebendo convidados importantes aqui, que hoje o nosso Rony Altieri é até emocionante diante da nossa luta diária. Por isso que eu tive, vou dizer, a obrigação de agradecer e mencionar o Nacional da Vivaldi. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito bem lá. lembrado. Nacional, grande abraço e obrigado. Muito obrigado, galera. Não esquece, hein, galera? Curta, comenta e compartilha aí. Valeu! Boa. Muito obrigado, galera. Valeu, gente. Deus abençoe.